Então, meus caros, vamos lá. Então, vamos voltar ao nosso estudo sobre o uso capião, né? A gente falou alguns conceitos sobre o uso capião na semana passada, né? E a gente terminou, então, no slide que trata sobre as características da uso capião. E aí, pessoal, eu tenho uma série de situações para tratar com vocês, depois que a gente passar dessas características, né? Que estão dispostas na doutrina. Então, hoje eu vou fazer alguma leitura de alguns entendimentos e alguma coisa assim, pra gente ter uma ideia, né, de algumas coisas que estão dispostas na doutrina e na jurisprudência. Então, voltamos, né? A gente falou, então, sobre algumas características na semana passada, né? E eu vou voltar a elas. Então, olha só. Vou voltar a todas elas, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas de novo, só pra gente retomar. Então, as principais características das modalidades de uso capião, né, estão previstas no slide 6, que eu trouxe pra vocês, da nossa disciplina. Então, a primeira delas é posse com intenção de dono, né, com animus domini. Então, essa posse com intenção de dono, né, com essa vontade de ser dono, ela tem que ficar muito caracterizada, porque se ela não ficar, a gente não pode falar de uso capião. Tu pode viver sobre determinado bem durante 100 anos, mas se tu não tiver a intenção de ser dono, né, essa característica dessa posse, ela não vai ter direito, essa pessoa não vai ter direito ao uso capião. Então, assim, quando a gente fala dessa posse com intenção de dono, tem que ter uma intenção psíquica disso, tá? E além disso, assim, em regra, né, geralmente quando a posse advém de um contrato de comodato, de arrendamento, de locação, esse tipo de posse, então, não dá aso, né, ao uso capião, porque não se trata de uma posse, é de uso capione, porque não tem essa característica de ser uma posse com ânimos de dono. Além disso, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa mais jurisprudência aqui. O que a gente tem que falar sobre isso é em relação ao julgado do STJ, que entende o seguinte: nada impede que o caráter originário da posse se modifique, que são aquelas hipóteses até que eu já mencionei em sala de aula para vocês, que é quando a pessoa inicialmente tem um contrato, né, de locação com determinada pessoa sobre determinado bem, e ao longo do tempo ela muda a sua intenção com a coisa, né, e passa a ter uma intenção de ser dono dela, não paga mais os aluguéis, algo do gênero. A gente vai ver que vai ser configurada aqui uma posse precária, né, mas com ânimos de dono, né, e eventualmente a gente já viu que parte da doutrina e da jurisprudência ainda é minoritária, mas existe, entende que esse tipo de posse pode servir sim para fins de uso capião no futuro. Então, essa questão desse caráter originário da posse, então, pode ser modificada, segundo até entendimento do STJ. E aí, olha só, o motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad uso capione. Entendimento do STJ lançado em 2001. Então, existe essa possibilidade. Claro, num primeiro momento vai se presumir que não há intenção de dono quando tiver um contrato de locação, de arrendamento, de comodato, enfim, sobre determinada coisa. Só que isso pode ser medido em contrário no processo, tá? Como sempre. Posse mansa e pacífica, né? É a posse exercida sem qualquer tipo de manifestação em contrário de quem quer que seja, né? Principalmente quem tem um legítimo interesse em relação àquele bem. Sem a oposição, então, do proprietário do legítimo possuidor do bem, enquanto perdurar essa relação deste novo possuidor com a coisa, tá? Se em algum momento houver um tipo de contestação, não no processo, que a gente vai ver que a contestação no processo não é uma forma de oposição, tá? Mas, enfim, uma contestação com uma notificação judicial, um boletim de ocorrência, uma tentativa de uma propositura de uma demanda, de reivindicação da coisa ou algo do gênero, né? Isso sim dá aso a essa interrupção dessa característica da posse de ser mansa e pacífica. Mas, como eu mencionei pra vocês, já teve um tribunal que entendeu que ficar expedindo notificação extrajudicial sem nunca entrar com a ação não resolve o problema, né? Tu tem que efetivamente buscar o teu direito. E aí, olha só, então, retomando o que eu falei da contestação.
Digamos que eu tô há 10 anos sobre determinado bem e ingresso com uma ação de uso capião. Eu tenho uma posse ad uso capione, com animus domini, mansa e pacífica, porque durante esse tempo o proprietário do bem nada fez, posse contínua e duradoura, justa e de boa fé. Aí eu entro com a ação de uso capião. O proprietário do bem é citado e apresenta contestação. A contestação faz com que deixe de ter, da minha posse ter a característica de ser mansa e pacífica? Não. Entendimento do STJ, galera. A contestação não tira da posse do capione a característica de ser mansa e pacífica. Não é esse tipo de oposição que faz com que a posse deixe de ser mansa e pacífica. Porque a contestação, pessoal, nada mais é do que uma peça processual, né? Para cumprimento do contraditório, da ampla defesa, observância desses princípios e do devido processo legal. Mas não tem nada que ver com a retirada da característica dessa posse de ser mansa e pacífica. Não é esse tipo de oposição que o legislador civil trouxe para nós como capaz, né, de retirar essa característica da posse ad uso capione. Então, pessoal, para eventualmente caracterizar mesmo a oposição, deve haver outras medidas. E não é a contestação numa ação de uso capião que vai servir para isso. Fechou? Além disso, pessoal, a figura da posse contínua e duradoura, em regra, e com determinado lapso temporal. Então, não tem como, pessoal, uma pessoa, né, buscar, né, uma declaração de propriedade de um bem que ela utilizou por 2 anos, depois utilizou por... Daí saiu, ficou um tempo fora. Aí voltou, utilizou por mais 2, aí saiu, ficou um tempo fora. Utilizou... Não tem como. É uma posse contínua, duradoura. O que cabe aqui é a soma de posses com o antigo possuidor. Isso a gente já viu, né? A gente já falou sobre isso. Então, acesso e possessiones, isso é possível, que é a soma de posses, né? E o artigo 1243 até traz essa possibilidade para nós. Quer ver? O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse de seus antecessores, que é o artigo 207, 1207 também, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, dependendo da modalidade do capião, com as suas características específicas, tá? Mas a gente tem que entender que ambas as posses devem ser contínuas, em que pese cabe essa soma, tá? Além disso, pessoal, é interessante destacar o seguinte, que segundo até entendimento do STJ e enunciado 497 da 5ª Jornada de Direito Civil, o prazo para uso capião pode ser cumprido ao longo da demanda. O meu prazo para adquirir determinado bem, né, uma declaração de propriedade de determinado bem, é de 10 anos. No 9º ano eu ingresso com a ação judicial. Eu posso cumprir esse restante ao longo da ação de uso capião? Posso, tá? Isso está previsto até no enunciado 497 da 5ª Jornada de Direito Civil e também entendimento do STJ. E, de novo, repito, olha só como é que o STJ se manifestou. A contestação, que é proposta, né, promovida ali numa ação de uso capião, né, não tem a capacidade de exprimir a resistência demandada após exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pelo uso capião. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderá ocorrer nas hipóteses em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Esse entendimento do STJ de 2018, RESP 1361226 de Minas Gerais. Pensa, nem a notificação judicial aqui para o STJ teria esse condão. Então, prestem atenção nesse ponto. Além disso, pessoal, a posse, em regra, deve ser justa. O que acontece, pessoal, é que algumas modalidades da uso capião é explícita a necessidade de se demonstrar o justo título, a questão da posse ser justa, né? Do justo motivo para aquela posse. E outras modalidades do capião não tem essa previsão, mas ela é há uma presunção em determinadas situações, né? De como eu fosse dizer para vocês, de que há uma presunção, pelo menos relativa, de que aquela posse é uma posse justa, tendo em vista o lapso temporal. Eu já disse isso para vocês, né? Que em determinadas hipóteses, até esse entendimento que se utiliza pelos tribunais aí afora, que entendem que a posse precária se transforma numa posse justa,
diante do tempo, do lapso temporal da utilização da coisa e da função social que se deu a ela. Então, em que pese, pessoal, não tenha algumas modalidades do capião, como, por exemplo, o capião extraordinária, não exige a comprovação da posse justa, não tem esse requisito, se presume que a posse o é, porque já decorreu mais de 15 anos daquele exercício daquela posse pelo ocupante do bem. Então, olha só, a posse usucapível deve se apresentar sem os vícios objetivos da violência, da clandestinidade e da precariedade. Se, eventualmente, a situação foi adquirida por meio de violência ou clandestinidade, né, não vai enquanto perdurar a clandestinidade e a violência, não vai induzir a posse para fins de usucapião, como a gente já viu, porque durante esse período é mera detenção, tá? Já fica bem claro, enquanto não cessar a violência ou clandestinidade. Se eventualmente for adquirida por um ato vinculado a uma posse precária com abuso de confiança, né, a gente vai entender, por enquanto, que se trata de uma posse injusta e para a maioria da doutrina ela jamais se convalescerá em uma posse justa, segundo o entendimento majoritário. Além disso, pessoal, quando se trata de uma posse injusta que decorre da violência e da clandestinidade, tem entendimento majoritário que após a anidia, essa posse passa a ser uma posse justa. Então, diante disso, daria aso ao usucapião. Seria possível, então, a promover, né, a usucapião nesses casos. Só não seria em relação à posse precária, porque se entende majoritariamente que ela jamais deixará de ser uma posse injusta, tá? Um detalhe, existe possibilidade, tá, de usucapião de imóvel objeto de roubo ou de móvel objeto de roubo. Existe essa figura, existe esse entendimento que isso é possível, tá? Tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Mas o Tartucci traz um ponto para nós que os tribunais superiores têm entendido que não seria possível. Olha só, cabe pontuar que a jurisprudência superior tem entendido que não é possível o usucapião de imóvel objeto de roubo, sendo o confisco do bem motivo para o desaparecimento da ação de usucapião, pois a posse será tida como injusta. Porque o que se faz? Se faz o confisco do bem, e aí a partir daí não tem como declarar usucapião, até porque se configuraria aquela posse como uma posse injusta ad eterno, e aí não teria possibilidade, né, de se declarar a usucapião. Mas o que acontece? Deixar bem claro aqui para vocês. Esse não é entendimento majoritário. É um entendimento do STJ, que foi lançado em 2017, mas tem outros entendimentos de tribunais de primeira instância, que às vezes nem chega, de segunda instância, perdão, que às vezes nem chega até o STJ, esse tipo de ação, que entende que é possível, sim, usucapião de móvel, objeto de roubo, ou de imóvel também. Então, por exemplo, assim, eu fui lá e furtei um veículo, a gente vai ver isso depois. É possível que eu venha requisitar a declaração de propriedade daquele bem passado o tempo, né, necessário para que eu preencha o requisito daquela modalidade de usucapião. Então tem entendimento que cabe isso. É um absurdo, mas cabe. Por isso que a gente questionava antes, e se esse absurdo é possível, por que a posse precária não, né? Mas enfim. E existe também a questão da posse de boa-fé e com justo título em regra. Deixar bem claro de novo. Não são todas as modalidades da mesma forma que exigem a posse de boa-fé com justo título. Não são todas as modalidades. Então, pessoal, por quê? Porque em algumas dessas modalidades há uma presunção absoluta daí de que a posse é uma posse de boa-fé. Então, por isso que não precisa de demonstração em todas as hipóteses. Além disso, a usucapião extraordinária não exige o justo título para fim de configuração da possibilidade, né, de ver declarada a propriedade para determinada pessoa. Então, pessoal, vamos deixar bem claro aqui. Para a posse ad usucapione, o que deve estar previsto sempre? A posse com intenção de dono, a posse mansa pacífica, a posse contínua e duradoura e por determinado lapso temporal. Agora, a questão da posse justa, posse de boa-fé e com justo título, não são todas as modalidades que exigem, em que pese se entenda que em determinado lapso temporal, né, da utilização da coisa, há uma presunção, em alguns casos relativa, em alguns casos absoluta, de que há uma posse justa e uma posse de boa-fé, portanto, tá? Então, assim, para a usucapião ordinária do 1242,
seja de bem imóvel, que está disposto no 1242, ou de bem imóvel, que está disposto no artigo 1260 do Código Civil, há necessidade de demonstrar boa-fé e justo título. Prova disso. Agora, para outras modalidades do capião, tais requisitos são até indispensáveis, como a gente vai ver adiante, tendo em vista uma presunção absoluta da sua presença. Aqui é uma presunção absoluta. Em relação à posse justa, há uma presunção, às vezes, até relativa, diante da possibilidade de questionar isso em juízo. Então, pessoal, interessante que eu gostaria de mencionar para vocês, antes de falar de novo da soma de posses. Não, vou falar primeiro da soma de posses, depois eu volto. Para a possibilidade de uso capião de bens em condomínio. Então, olha só. Falado, então, dessa figura da uso capião, a gente tem que observar o seguinte. Que existe, então, a possibilidade de soma de posses, desde que todas elas sejam contínuas, duradouras, né, e que se preenche o requisito de determinada modalidade. Só que, pessoal, quando a gente fala da soma de posses, tem um entendimento lançado na 4ª Jornada de Direito Civil, no enunciado doutrinário número 317, que diz que a soma de posses, que trata o artigo 1243, não encontra aplicabilidade relativamente aos artigos 1239 e 1240 do Código Civil, que são, na verdade, uma reprodução dos artigos 183 e 191 da Constituição Federal, que tratam das modalidades do capião especial, rural e urbana. O que significa isso? Como a Constituição Federal não trouxe para nós, nesses dispositivos, nos artigos 183 e 191, a possibilidade de haver soma de posses nas modalidades do capião rural e urbana, a gente não aplica o artigo 1243 a essas modalidades do capião. Então, se vocês forem questionados num concurso público, na prova da OAB, que isso pode cair, ou até ter uma questão que envolva, né, uma questão tipo uma hipótese de um uso capião, algo do gênero, dessas modalidades, inclusive isso cai em minhas provas, já caiu em minhas provas, tá? Não caberá soma de posses na previsão do artigo 1243, nas hipóteses dos artigos 183 e 191 da Constituição Federal, que tratam sobre os capião rural e os capião urbana lá na Constituição. E tem, né, reprodução nos artigos 1239 e 1240 do Código Civil. Por que não cabe? Porque a Constituição não previu. Então não cabe o legislador infraconstitucional prever, tá? Aí, pessoal, o Estatuto da Cidade, no artigo 9º, parágrafo 3º, traz para nós a seguinte redação que é aplicada. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, ou seja, uso capião urbana, que a gente vai ver depois, adquire a propriedade do bem imóvel. Para os efeitos desse artigo, parágrafo 3º, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Então, olha só. Regra geral. Não cabe a soma de posses previstas nos artigos 1243 e 1207 do Código Civil às modalidades de uso capião especial urbana e rural. Porém, em relação ao uso capião especial urbana, há previsão específica no Estatuto das Cidades de que cabe soma de posses, ou melhor, continuidade da posse do herdeiro em relação ao seu antecessor. Então, nesses casos, o herdeiro que já se encontra na coisa pode somar o seu tempo de posse com o do seu antecessor. Daí sim, tá? Essa regra é específica de acesso e possessiones, prevista no artigo 9º, parágrafo 3º do Estatuto da Cidade, né? E é a única possibilidade que a gente consegue visualizar de soma de posse nessas hipóteses. Então, olha só. Regra geral, não cabe 1243 e 1207 nos casos de uso capião especial urbano e rural. Na modalidade do capião urbana, prevista pelo Estatuto da Cidade, no artigo 9º, parágrafo 3º, existe a possibilidade de continuidade da posse do herdeiro, né, em relação à posse do seu antecessor, quando ele já reside sobre o bem no momento da sucessão.
de aberta sucessão. Aí, sim, tá? Aí, olha só, mais uma coisa que eu gostaria de falar antes pra vocês de tocar na ferida da questão do condomínio. As hipóteses que vocês estudaram sobre prescrição, né, provistas lá nos artigos 197 e 202 do Código Civil, que é para prescrição extintiva de direitos, a gente aplica aqui em relação à prescrição aquisitiva. De que forma? De uma forma diferente, né, vinculada especificamente às modalidades de uso capião. E eu vou fazer a leitura de cada uma delas. Então, olha só. Não correrão os prazos de uso capião entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, exceto na uso capião urbana para os casos de abandono do lar conjugal. Então, entre os cônjuges, né, não há esse transcurso desse prazo prescricional para fim de aquisição do direito de propriedade, a não ser no caso de abandono do lar, que é uma causa específica, uma modalidade específica de uso capião que foi criada, que a gente vai falar depois. Não haverá uso capião entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar até o menor completar 18 anos. Então, durante o poder familiar, o menor não pode buscar, né, uma declaração de propriedade de um bem que é de seu ascendente, por exemplo. Não correrão os prazos entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante tutela ou curatela, prazos prescricionais para fim de aquisição da propriedade. Da mesma forma, não correrão os prazos contra os absolutamente incapazes, para fim de usucapiar algo que é deles, por exemplo. Não correrão os prazos contra os ausentes do país em serviço público, da União, dos estados e dos municípios. Pensa, eu tenho um bem aqui, mas eu, a serviço da União, vou lá para os Estados Unidos trabalhar lá. Aí uma pessoa toma posse do meu bem e quando eu volto eu não tenho mais direito de propriedade. Não contam os prazos aquisitivos para fim de aquisição da propriedade, né, dessa declaração, de quem esteja fora do país, a serviço do país, né. Da mesma forma, não correrão os prazos contra quem se achar servindo nas Forças Armadas em termos de guerra. Não correrão os prazos pendentes de condição suspensiva, tipo uma ação reivindicatória em andamento, por exemplo. Se houver uma ação reivindicatória, é como se houvesse uma suspensão do prazo, né, de aquisição, para fim de aquisição por meio de uso capião. Não correrão os prazos, não se adquirir a propriedade por uso capião, não estando vencido o prazo para a sua aquisição. Então, por mais que eu possa ingressar com uma ação de uso capião, né, mesmo sem ter preenchido o tempo necessário, previsto em lei, para aquisição do direito de propriedade, né, eu só vou adquirir aquele direito quando eu efetivamente cumprir o prazo, mesmo que seja durante a ação judicial. Não correrão os prazos quando a ação de uso capião se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correndo a prescrição antes da sentença definitiva na ação criminal, com certeza. O despacho do juiz interrompe o prazo de uso capião na ação que discute o domínio. Então, eventualmente, se houver uma ação que discute o direito de propriedade, isso vai interromper o prazo aquisitivo para fins de uso capião. O protesto judicial específico interrompe o prazo também para uso capião. A apresentação de títulos de crédito interrompe o prazo da uso capião. Na verdade, qualquer ato judicial que constitui em mora o possuidor vai interromper o prazo para fim de uso capião. E qualquer ato inequívoco que importe ao reconhecimento do direito alheio por parte do possuidor tem o condão também de interromper o prazo para fim de uso capião, tá? A diferença aqui é que esses dispositivos que vocês estudaram antes, né, vocês estudam num viés de uma prescrição extintiva de direitos, né, de direito de buscar o judiciário. Aqui não. Aqui é no sentido de ser impossível ou interromper ou algo do gênero o prazo de contagem, né, para fins de declaração de propriedade no futuro, tá? Por meio de ação de uso capião. Então, a uso capião ela possui diversas modalidades, né, na qual existe um cumprimento de determinados requisitos para ser reconhecida, e todas elas estão dispostas no Código Civil, na Constituição Federal e em legislação especial, tá? Então, vamos lá. Antes de iniciar o uso capião extraordinário, que está disposto no artigo 1238, eu gostaria de mencionar para vocês o seguinte. A gente se pergunta, às vezes, se seria possível, né, por exemplo, vários condôminos, né, têm a possibilidade de utilização, tem sua fração ideal definida sobre determinada coisa, e um deles exerce posse de forma exclusiva em detrimento dos demais.
Como é que funciona nesse caso? Esse cara tem direito a uso capião? Tem direito, eventualmente, de ver declarada propriedade de toda a área, não somente da fração ideal que ele tem direito, né, legal. Como é que funciona isso? Tem entendimento para os dois lados. Primeiro se entende que quando eventualmente assim, eu, a Fran e mais 2 de vocês, a gente se reúne e compra uma casa na praia. Se eu utilizo a casa de forma exclusiva, só eu, há o entendimento de que vocês toleram isso no primeiro momento e que daí eu não teria direito ao uso capião, porque eu tenho uma mera tolerância para usufruir do bem de forma exclusiva, em que pese eu seja proprietário da fração ideal, né? No restante eu teria uma mera detenção em relação ao restante, por exemplo, né? E que não seria uma posse passível de uso capião. Agora, existe outro entendimento de que se eu utilizo a coisa de forma exclusiva, eu tenho sim direito de uso capi, né? A fração ideal correspondente aos demais. Então, olha só, tem 2 entendimentos. Pode o condômino usucapir desde que exerça posse própria e exclusiva sobre o imóvel. Caso, porém, que o condomínio exercia a posse em nome dos demais condôminos, em procedência da ação. Tá, não é o caso, mas ele já reconheceu, o STJ, então, que se um dos condôminos exerce posse exclusiva sobre determinado imóvel de forma própria, né, ele tem direito, assim, a ver declarada a propriedade para si. Aí, outro exemplo. Condomínio, área comum, prescrição boa-fé. Área destinada a corredor que perdeu sua finalidade com a alteração do projeto e veio a ser ocupada com exclusividade por alguns condôminos, com a concordância dos demais. Consolidada a situação há mais de 20 anos sobre a área, não indispensável a existência do condomínio, é de ser mantido o status quo, aplicação do princípio da boa-fé, recurso conhecido e provido. Nesse caso, entendeu que o não exercício da propriedade por 20 anos dos demais, né, afastou o direito do condomínio pleitear a coisa de volta. Então, existe entendimento de que se for exercida uma posse exclusiva, né, própria, sobre determinada área, né, num condomínio edilício que seja, né, é possível sim a declaração de uso capião daquela área. Existe entendimento para os dois lados, né, e existe entendimento também de que seria uma mera tolerância esse uso e aí não daria asa ao uso capião. Mas, por exemplo, eu tenho uma situação de um condômino, de um colega meu da Justiça Federal, que entrou com uma ação na Justiça, ou que disse que ia entrar, mas enfim, que ia pretender, então, a declaração de propriedade de uma área que está compreendida do lado da sua garagem no prédio, que era uma área utilizada por ele de forma exclusiva, essa é a negação dele, e que diante disso ele teria direito ao uso capião. Realmente, se tu utiliza determinada área de forma exclusiva diante de muito tempo, né, sem qualquer tipo de oposição, reclamação, que preenche os requisitos legais, tu tem direito ao uso capião, sim. Só que no caso desse meu colega, essa área, na verdade, é uma área de uso comum de todos os condôminos, é a área de passagem, na verdade, que ele só tem utilizado porque os demais condôminos fecham a boca, não reclamam. Reclamaram em algumas assembleias só, mas não ficam insistindo para que o cara tire seus objetos daquele local. Então, nesse caso, é como se eles tolerassem que ele utilize aquela área. E ainda, ela serve como área de passagem, então aquilo ali nunca vai dar asa ao uso capião. Agora, se eventualmente, que nem aqui no prédio a gente tem a parte da cobertura, uma parte é telhado, mas se eu eventualmente, né, a proprietária do bem aqui tira o telhado e constrói um piso ali e utiliza aquilo ali durante 20 anos, por exemplo, ela vai ter incorporado sim essa fração ideal ao seu apartamento, porque há uma utilização de forma exclusiva e própria. Claro, vai depender do entendimento do juiz, né? Mas nesses casos, o entendimento majoritário é que sim, teria direito ao uso capião. Entenderam? Então ela teria isso somada à sua área. E aí, olha só o que acontece. A Maria Helena Diniz traz essa polêmica, ela diz o seguinte: entendem a doutrina e a jurisprudência que é impossível aquisição por uso capião contra outros condôminos enquanto subsistir o estado de indivisão, pois não pode haver uso capião de área incerta. Para que se torne possível a um condômino usucapir contra os demais, necessário seria de sua parte um comportamento de proprietário exclusivo, que é isso que a gente está falando,
ou a inversão da sua posse, abrangendo o todo e não apenas uma parte. Ou seja, um condômino para pretender usucapião deverá ter sobre o todo posse exclusiva, cessando o estado da comunhão, que é aquela figura da casa na praia que eu mencionei no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. E aí, como é que fica em relação a um herdeiro ou em relação a outro? O raciocínio também é o mesmo. Porque, pessoal, a herança é um bem imóvel e ele é considerado um bem indivisível antes da partilha, até o momento da partilha. O que decorre do princípio Saizini, que eles trazem para nós. Havendo um condomínio entre os herdeiros, então, até o momento da divisão, se eventualmente um deles utilizar o bem de forma exclusiva e própria, ele vai ter direito ao usucapião em relação de opor esse direito em relação aos demais herdeiros. Esse entendimento, inclusive, do STJ de 2018, que admitiu a usucapião extraordinária em relação entre os herdeiros, pois um deles exercia posse sobre a coisa em nome próprio. Então, pessoal, olha só, olha a decisão. Isso aqui deu um rebuliço, vocês não têm noção. Até podia já se aplicar isso antes, mas com essa decisão se deu um rebuliço no mundo jurídico. O condômino tem a legitimidade para usucapir em nome próprio desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao usucapião, bem como tem exercido a posse exclusiva com efeito animus domini, pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição aos demais proprietários. Sobre essa ótica, tem-se assim que é possível a recorrente pleitear a declaração de proteção aquisitiva em desfavor de seu irmão, o outro herdeiro condômino, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração do usucapião, né, da modalidade escolhida. Então, pessoal, é importante a gente mencionar aqui que já tem entendimento de que cabe a declaração de usucapião de um herdeiro em relação ao outro, tá? Então, essa figura, assim, isso era muito questionado antes se era possível ou não. Mas com esse entendimento da TJ, isso aí se solidificou já. Então, existe essa possibilidade. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas e aquele filho que mora com o pai? Ele pode propor ação em relação ao pai de usucapião? Em regra, não. Né? Em regra, não, porque vai se entender que aquela pessoa está ali na condição de... Como é que eu vou dizer pra vocês? De ocupante do bem para fins de cuidar do pai, algo do gênero. Mas quando esse pai falecer, é possível que se essa pessoa comprovar nos autos que exercia ali uma posse com ânimos de dono e não somente na intenção de cuidador do pai, por exemplo, né? Ele pode pegar todo esse tempo em que residiu sobre a coisa, né, e tentar opor em relação aos demais herdeiros e ver declarada para si a propriedade daquele bem. Isso é possível, eu já vi algumas jurisprudências nesse sentido. Então, tem dois entendimentos, tá? Tem um entendimento que é no seguinte sentido: morreu, né, o de cujus, né, faleceu a pessoa que era dona da herança, por exemplo, né? A partir desse momento se contaria o prazo para fins de usucapião, né? Para esse herdeiro que permaneceu sobre a coisa, que ali reside, por aí vai, em relação aos demais herdeiros, que é a partir deste momento, do evento causa mortes, né? Tem outros entendimentos que dizem que não, que antes mesmo já do evento morte, já pode se considerar esse lapso temporal para fins de declaração de propriedade desse herdeiro, né, que está sobre a coisa e que já estava na posse do bem antes mesmo do falecimento do de cujus. Então, tem que cuidar, né? Se tem dois entendimentos, tem duas hipóteses de defesa, né? Da defesa de quem é o possuidor do bem e da defesa dos demais herdeiros, né? Observem isso. Então, só que é importante mencionar que cabe, então, a declaração de propriedade de um herdeiro em relação aos demais. Por isso que é importante a gente falar sobre isso mesmo. Então, pessoal, falado sobre isso, a gente vai entrar, então, no estudo das modalidades de usucapião. Já volto.